Olá, alunos e alunas SEB. Aqui é o professor assistente Gabriel. Vou resolver com vocês a tarefa do professor Vili sobre figuras de linguagem. A gente vai começar pelos da lista vilinho. Depois a gente faz os da lista vilão, ok? Então vamos começar pelo 16. Tínhamos lá uma manchete, né, uma foto de jornal. E vamos às alternativas. Assinale, por favor, a alternativa que melhor analisa o post da página do Facebook, caneta desmanipuladora. Alternativa A. Na versão original da manchete, ao usar prosopopeia para atribuir um sentimento humano à Avenida Roberto Marinho, o jornalista conduz a atenção do leitor para ela. Desse modo, o sem-teto é objetificado e apresentado como um sintoma da doença que aflige a avenida. Essa é a alternativa correta. É exatamente isso que acontece lá. Por quê, né? Quando ele fala na versão original, então, a Avenida Roberto Marinho sofre com degradação. Então, é como se ela fosse um ser humanizado e aí ela está sendo prejudicada, está acontecendo alguma coisa com ela. E aí, por quê, né? Como que ela está sofrendo? Tem dois motivos: degradação e sem teto. Então, o verdadeiro afetado aí nesse caso é a avenida e não as pessoas que estão ali morando nessa condição de rua. Depois, B. Na versão original, ao usar a metáfora para atribuir um sentimento humano à Avenida Roberto Marinho, de novo, a gente já viu que é uma prosopopeia, né? Então não é a metáfora. C. Na versão original, ao usar metonímia para gerar uma relação de causa e efeito. Aí o problema é a relação de causa e efeito que ele fala. Não aparece essa relação na frase original. D. Ao reescrever a manchete, a caneta desmanipuladora inverte a ideia original, de forma que o sem-teto torna-se o causador da doença que aflige a avenida. Na verdade, é o contrário. É na original que o sem-teto é colocado como causador. E, ao reescrever a manchete, a caneta desmanipuladora mantém a ideia original. Não, é o contrário, né? Ao reescrever, ele coloca o sem-teto como sendo aquele que verdadeiramente sofre com essa situação. Próximo é o 19. A partir da leitura do poema da Cecília, você tinha que marcar a alternativa incorreta, tá? Então, atenção, a incorreta. As palavras do poema, na maioria, têm sentido metafórico e, conotativamente, rosa simboliza a mulher. É verdade, então ele está falando sobre a passagem da vida, né, nesse poema. E rosa, sim. Rosas verás só de cinza franzida. Mulheres verás só de cinza franzida, mortas intactas pelo teu jardim. É verdade, é uma referência a mulheres. B. O poema enaltece a beleza da juventude. Rosa, mulher, que por não perder suas pétalas, seus atrativos, sempre será lembrada. Essa é a incorreta. O poema ele fala sobre a passagem da vida e valoriza essa passagem da vida, mesmo com as perdas que isso traz, e não é uma questão, então, de se manter sempre jovem. C. As antíteses dos versos 2, 7 e 8 acentuam o dualismo da relação morte e vida, fim e renascimento. É verdade. No verso 2, ser, deixar de ser. Depois, no 7, perder-me e lembrando. Depois, no 8, desfolhar-me e não ter fim. Então a gente tem antíteses aí que marcam, sim, reafirmam essa questão de morte e vida, e do renascimento, e do fim e tudo mais. D. Formado por 4 dísticos, é verdade, estrofes de 2 versos, o poema se organiza em forma de apóstrofe a um interlocutor não definido. Sim, ele está falando então com um interlocutor que a gente não sabe quem é, né? Pode ser o leitor, enfim, não dá para saber. Não te aflijas. Olha só, uma primeira referência. Rosas verás. Outra referência. Verdade. E, em termos de ritmo, a segunda estrofe diferencia-se das demais. É verdade, porque ao longo de todo o poema a gente tem uma alternância marcante de sílaba forte e sílaba fraca. A gente tem uma mudança nesse aspecto na segunda estrofe. Por exemplo, rosas verás só. Então, verás e só, 2 sílabas fortes seguidas. Depois, a gente tem uma outra repetição que não aparece tanto no poema, no segundo verso da segunda estrofe. Então, a literação do T ela é bastante marcada.
e aí isso deixa o texto um pouco mais travado. Isso não aparece no resto do texto. Então, a alternativa incorreta, no caso, é a B. Próximo exercício é o 20. A gente tem um texto do Gregório do Vivier. E aí, vamos à pergunta primeiro, né? Os gêneros são definidos, entre outros fatores, por sua função social. Nesse texto, um verbete foi criado pelo autor para. Então, o verbete é a hora que ele coloca diferenciado, 2 pontos e começa a falar sobre aquilo. Porém, antes disso, no parágrafo anterior, ele já fala que ele tinha visto essa palavra num contexto que não foi muito bem usado, ele não achou que ficou legal. As palavras que ele usa é que o anúncio era horrível, que era péssimo, né? Que ele coloca lá. Bom, ele coloca que era péssimo e, além do mais, ele fala: quem usa diferenciado poderia usar diferente. Quem usa diferenciado, na verdade, quer mostrar que ele próprio é diferenciado. Então, de certa forma, isso é uma crítica, né? Ele coloca aí que a gente pode pensar por uma questão, primeiro, que não seria necessário. Segundo, que a pessoa quer valorizar algo que não precisaria. Então, um posicionamento crítico sobre a palavra. Resposta certa, alternativa C. Próximo exercício é o 17. Agora a gente começa o da lista vilão. Então, 17. Ele explicava para a gente o que era um zeugma, então a figura de linguagem em que um termo que já apareceu, na próxima vez que ele apareceria, ele é omitido, mas a gente consegue saber que ele está ali. Tínhamos que encontrar aí uma das 5 alternativas. A. Seu rosto imóvel logrou uma expressão que ninguém chegou perto de imitar. Cômica e séria. Expressão cômica e séria. Já tinha aparecido, na próxima vez foi omitido. Então, zeugma. B. Como era dia de bacalhau, vovó mandou abrir 3 garrafas de vinho do Porto para o jantar. Nenhum dos termos aqui foi omitido. Então, não temos. C. Perante a morte, empalidece e treme. Treme perante a morte, empalidece. Aqui a gente tem a figura de linguagem quiasmo, que é onde acaba um verso, então empalidece, treme. A palavra que termina, ela começa o próximo. Então, empalidece, treme. A gente termina com essas duas palavras. Depois, no próximo verso, a ordem delas está invertida. Aparece primeiro treme e depois empalidece. Isso é um quiasmo. D. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. A gente tem aqui uma aliteração. No segundo verso, uma aliteração de T. E. Viu uma lua no céu. Viu outra lua no mar. Aqui a gente tem uma anáfora. Viu começando os 2 versos. Resposta certa, então, alternativa A. Agora o 19. A gente tinha a letra da música Vilarejo e algumas afirmações sobre ela. Vamos lá. Em relação aos recursos de estilo no texto Vilarejo, analise, por favor, as afirmativas abaixo. Primeiro, os compositores optaram por empregar uma linguagem predominantemente denotativa, impessoal, o que comunga com o gênero em que se enquadra o texto. Não, o texto ele se enquadra no gênero lírico, né? Então, gênero lírico, predominantemente, a linguagem conotativa, então, não a denotativa. Então, a linguagem figurada, conotativa. 2. A seleção vocabular em pares como varanda, descansa, fartos, fortes e sonhos semeando revela o emprego de figuras como aliteração e assonância, o que contribui para a sonoridade do texto. Verdade. Aliteração, repetição de sons consonantais. Então, por exemplo, fartos e fortes, olha só, tem o som de F, de R, T, S, sons consonantais que se repetem. Sonhos, semeando, o S. Aí, varanda e descansa, a gente tem assonância. Varanda, descansa. O ran e o can, A nasal. Depois o da e sa, som de A. 3. No verso. Sonhos semeando o mundo real. Infere-se que os sonhos não se contrapõem à realidade. Eles são importantes para a construção de um mundo mais justo. Verdade, né? Os sonhos que vão semear o mundo real. O mundo real nasce, então, a partir dos sonhos. Correto. A partir da leitura é correto. 4. Uma interpretação possível para o texto é de que o vilarejo é uma metáfora de um lugar onde existam segurança
e igualdade social. Alguns versos mostram para a gente que isso é verdade. Primeiro, paraíso se mudou para lá, então lugar bom. Em todas as mesas, pão. As pessoas não têm fome, igualdade social. Frutas em qualquer lugar, de novo, igualdade social. E o último, levando-se em consideração que o sufixo da palavra vilarejo expressa uma ideia de pequeno tamanho, até aqui correto. Agora, é um equívoco que nesse lugar não haja exclusão. Toda gente cabe lá. Um equívoco? Não, na verdade, toda gente cabe lá, de novo, é sentido figurado, mostrando que lá ninguém é excluído. Todas as pessoas são aceitas, independente da forma que elas são. Não existe desigualdade social, igual a outra alternativa até tinha falado. O último agora, exercício 21. Tínhamos lá o trecho da música, né? E aí, a partir disso, 21. São versos que, nos anos subsequentes a 1964, se você tem a referência, né, da importância do ano de 1964, fica um pouco mais fácil a questão. Mas mesmo assim, esses versos assinalam uma atitude de protesto e de engajamento político da arte popular. Sim, correto. Porque o que ele fala, ó, se você não concordar, né, com o que eu canto, eu não vou me desculpar. Eu não canto para enganar. Vou pegar minha viola e vou deixar você de lado. Então, vou deixar você de lado e não deixar a música, né? Vou cantar em outro lugar. Então, a ideia é da resistência. Você vai continuar fazendo essa arte. Tá? A resposta certa aí é a alternativa A.